Mateus, capítulo 24, verso 14. Leio na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Oremos. Pai, obrigado por esta hora. Obrigado por esse instante precioso que o Senhor nos dá mais uma vez. Eu te peço, Senhor, que nos ajudes, que nos abençoes com o momento em que a Tua palavra vai ser exposta e pregada. Obrigado por sermos privilegiados, somos privilegiados por poder participar desta hora, receber instrução, receber do Senhor edificação. Te agradeço, peço-te que nos ajudes e que nada nos tire do foco e que nada nos roube desta hora. Ajuda-nos com este tema, ajuda-nos com este assunto e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar, por gentileza. A gente só para quando Ele voltar. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre a sua segunda vinda e também sobre o fim do mundo. Aí mesmo, no capítulo 24 e no verso 3, os discípulos perguntaram a Jesus, no final do verso: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E mesmo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos insistiam nesse assunto. Certo dia, depois de Jesus ressuscitado já, enquanto comiam juntos, perguntaram a Jesus, conforme Atos 1 e o verso 6: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Aqui em Mateus, assentado no Monte das Oliveiras, em resposta à pergunta particular dos seus discípulos, Jesus profetiza sobre o que acontecerá ao mundo antes da sua volta. E entre os indicadores de que o tempo do fim se aproxima, ele destaca a pregação do Evangelho. A respeito da volta de Cristo, o apóstolo Pedro nos indica de que é possível encurtar, abreviar esse tempo, o tempo que ainda resta. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 11 e 12, de onde extraio parte deles, lemos assim: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vivam de que jeito? Recomendou Pedro. De que forma? Vivam de maneira santa e piedosa. Assim, apressar a vinda do Senhor é possível. Como? Pregando o Evangelho. Todo aquele que é piedoso sabe que foi perdoado de muita coisa. Todo que exerce piedade, portanto não é ímpio, é piedoso. Sabe porque muito lhe foi perdoado, muito ele precisa amar, muito ela precisa amar. E quem ama não guarda para si. Quem ama quer ver as pessoas sendo incluídas no reino. Quem ama entende que não agrada ao coração de Deus a morte do ímpio. É possível, portanto, abreviar a volta do Senhor, pregando o Evangelho em toda parte, em todo o tempo e de todas as maneiras. E hoje, diga-se de passagem, há muitas, diversas maneiras de pregar o Evangelho.
Prega-se o evangelho pela mídia, como televisão, rádio, internet, pelo nosso aparelho de telefone pessoal, pelo computador. Prega-se de muitas e diversas maneiras. Só essas? Não. Prega-se o evangelho no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, no comércio. Muitas e diversas maneiras. E se assim o fizermos, entendemos, concordando com o apóstolo Pedro, de que é possível abreviar aqueles dias da volta do Senhor. Por onde vamos andar aqui esta noite? Em primeiro, o alvo da missão, todo o mundo. Em segundo, para atingir o mundo todo, é preciso enxergar o mundo. E em terceiro, o propósito de missões, testemunhar de Cristo Jesus. E que Deus nos ajude para depois disso fazermos nossas considerações finais, tendo aprendido alguma coisa, aplicar às nossas próprias vidas. Que Deus nos dê graça. O alvo da missão, todo mundo, porque estamos em missão. Deus nos privilegiou como igreja de podermos fazer parte da sua missão. Deus está sempre em missão. Observe na revelação escrita da sua palavra, do primeiro ao último livro da Bíblia, você encontrará um pai desejoso de aproximar-se da sua criação, desejoso de aproximar-se do homem que criou. Um pai amoroso, um pai que perdoa, um pai que acolhe, um pai que releva. Por toda a Bíblia veremos Deus como um pai ávido por relacionamento, porque de sua criação Ele quer para si filhos e filhas, para com Ele viver eternamente. Deus está em missão, e olha que privilégio. Nos incluiu como igreja para fazermos parte desta missão e sermos o braço de Deus aqui na terra, e sermos boca de Deus aqui na terra, e sermos os pés de Deus aqui na terra, para executarmos a missão de Deus, conhecida como a Missio Dei. Deus está sempre em missão, e nós somos privilegiados, porque Ele nos incluiu e nos usa para fazermos parte desta missão, para executarmos esta missão. Qual é o alvo da missão? O mundo todo, todo o mundo. É daí que nós falamos de missões, porque a missão de Deus tem várias frentes, vários braços. É isso que significa missões: alimentar crianças diariamente, abrir poços artesianos no deserto, fábrica de sabão como fonte de renda para as aldeias africanas. Quanta coisa, braço da missão. Pregar o evangelho embaixo de viadutos em São Paulo, para homens, moços, moças, meninos até, consumidos pelo tóxico, consumindo, gastando suas vidas, entregando o melhor de suas vidas para o vício, entregando o melhor de suas vidas para a prostituição. Tudo isso faz parte da missão. A missão é feita de missões, e Deus nos incluiu. Amém? Deus nos incluiu. O texto profético de Jesus aqui em Mateus 24:14 revela o alcance da obra missionária. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O alvo da missão é todo o mundo. O campo é o mundo, a terra habitada. Falamos aqui do mundo no sentido de humanidade,
Este é o campo, este é o alcance da obra missionária. E é para isso que a igreja recebeu o poder. Acabamos de dizer, fomos incluídos por misericórdia. Não é porque eu mereço, não é porque mereçamos, mas porque Deus resolveu, em sua infinita soberania, sabedoria, usar a igreja, homens e mulheres imperfeitos, que muitas vezes mal conseguem entender-se uns aos outros, mas Deus nos usa para a sua glória. Deus nos usa para a glória dele, viu? Não sou eu, não é você, não diz respeito a mim, não é nada sobre mim, não é nada sobre você, mas é para a glória de Deus. Deus usa a igreja para isso. É para isso que a igreja recebeu o poder, para que com isso ela seja uma testemunha ousada, possa falar com ousadia. Atos capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavras do Senhor Jesus. Os primeiros crentes entenderam isso. Isso é importante demais para nós hoje, igreja do século 21. Quando a perseguição empurrou os primeiros crentes a saírem de suas casas, quando a perseguição empurrou os primeiros crentes a deixarem seus lugares, seus povoados, sua cidade, seu templo, quando foram empurrados a saírem de sua zona de conforto, o que é que eles fizeram? O que foi que fizeram debaixo da perseguição dos judeus, da liderança religiosa da época? O que fez a igreja? O que fizeram os primeiros crentes? Atos 8 e o verso 4 diz o que eles fizeram. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Compreenderam? Eles não saíram chateados. Poxa vida, tive que abandonar minha casa. Poxa vida, eu tinha tantos projetos aqui em Jerusalém, tive que deixar tudo para trás. Eu olhava outro dia essa situação de guerra que estamos presenciando, que o mundo está presenciando. Pensem bem, meus irmãos. De um dia para outro as pessoas têm que deixar tudo e sair com não muita coisa, porque depois não aguentam o peso para carregar. Imaginem largar tudo, deixar tudo, porque são obrigados hoje por uma situação de guerra. Mas na época da igreja do Senhor, dispersos por causa da perseguição, por causa do seu amor por Cristo Jesus. Como foi que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Eles iam pregando a palavra por onde quer que fosse. Compreendem? Compreendem a motivação? Compreendem que quando Jesus torna-se o seu tudo, não tem nada que te impeça de adorá-lo. Quando Jesus torna-se o seu tudo, não tem nada que te impeça de falar para Ele. Nada te segura, nada te barra. Ainda que você esteja temendo pela própria vida, porque ninguém está dispensado de ter medo, ninguém está dispensado de ter temor, ainda que haja risco de colocar a própria vida em jogo. Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. A primeira igreja aprendeu isso. Na profecia de Jesus estão incluídos, irmãos, todos os povos. O alcance do evangelho é o mundo todo. Mas a profecia de Jesus diz mais: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. As boas novas do reino devem chegar a todas as etnias, a todas as raças, todas as línguas, todas as nações.
nas grandes cidades, na zona rural, nas tribos, nas aldeias, nos ribeirinhos da Amazônia. A mensagem precisa chegar a todas as pessoas. Lá no céu, sabem, irmãos, lá no céu, toda essa gente, todos esses crentes estarão reunidos. Gente de todos esses lugares estarão reunidos. Olha o que João viu lá no céu. Apocalipse 7, versos 9 e 10. Depois olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Que maravilhoso! A ordem de Jesus será cumprida, e nós já podemos antever. Deus já deu uma antevisão através do apóstolo João, de que lá diante do Cordeiro estarão reunidos uma multidão, uma incontável multidão de gente, povos de todas as tribos, línguas e nações. É por isso que o Evangelho precisa continuar avançando, precisa continuar sendo pregado. Portanto, qual é o alvo da missão? O mundo todo. Todo o mundo é o alvo. Segundo, para atingir o mundo todo é preciso enxergá-lo. Isso é importante, porque nós nunca atingiremos nada se nós nos fecharmos nas nossas paredes, seja da nossa igreja, com o nosso culto, por maravilhoso que seja, agradável que seja, por melhor que seja o nosso louvor. Nós nunca atingiremos nem mesmo nossa rua se nós nos fecharmos. Nós nunca atingiremos nossa cidade se nós formos crentes apenas dentro das nossas casas. Nós nunca atingiremos ninguém. Para atingir o mundo todo é preciso enxergar. Sabem, há muito trabalho para fazer. Olhem só, são 193 países hoje reconhecidos internacionalmente. 193 países, quase 200. Nas principais cidades desses países, há algum tipo de pregação, algum tipo de testemunho cristão. Porém, olhem bem, irmãos, há mais de 2.200 tribos, 2.200 povoados, mais que isso, em lugares remotos, os mais remotos da terra, que precisam ser alcançados, que precisam conhecer o Senhor Jesus. É preciso, portanto, queridos, fazer como recomenda o apóstolo Paulo. Romanos 15, 20, Paulo fazia questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Compreendem? Compreendem o desejo? Compreendem o que deve nutrir o nosso desejo, o nosso coração? Pregar o Evangelho onde Cristo ainda não é conhecido, porque tem muito para ser feito. Porém, para atingir o mundo todo, é preciso enxergar esse mundo. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas, seus colegas de trabalho? Quem são os seus colegas de classe na escola? Quem são os seus clientes? Você se interessa mesmo por essas pessoas? Quem são os seus patrões? O que as move? Quais são os anseios destas pessoas? Porque enxergar o mundo é olhar para as necessidades. Um culto de missões não pode abrir mão de nos lembrar disso, de nos chamar para pensarmos juntos sobre essas coisas. Quais são os anseios dessas pessoas? Quais são as suas necessidades? O que temos em comum com essas pessoas?
Elas sentem fome como eu sinto. O que temos em comum com essas pessoas? Sentem dor como nós sentimos. Quem são essas pessoas quando eu levanto os olhos e olho para o mundo? A palavra de Jesus é muito séria. Se eu levar a sério, tem muito para fazer. Porque às vezes eu estou sofrendo a minha dor e não quero saber de nada. Só que semana que vem eu também estou assim, mês que vem, ano que vem, e a gente vai indo, passando dia após dia, sem se importar com o mundo ao nosso redor, enquanto tem gente morrendo de fome, enquanto tem gente marchando, indo para o inferno. Para alcançar o mundo todo, é preciso enxergar o mundo. Como Jesus fazia. Ele é o nosso exemplo, sempre é o nosso maior exemplo, irmãos. Ao ver as multidões, Mateus 9,36 cita isso, Jesus tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É assim que Jesus enxergava as multidões. Compaixão. O que é isso? Sentimento de empatia. Empatia é mais que simpatia. Porque eu posso simpatizar contigo. Posso simpatizar com as irmãs, com os irmãos. Mas empatia é quando eu compro a sua briga. É quando a sua dor é minha dor também. Isso é empatia. Compaixão tem a ver com isso. O quão empática está sendo a igreja. O quanto da dor dos outros está doendo em mim. Empatia. Compaixão tem a ver com despertar o desejo de reduzir o sofrimento do outro. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem sente compaixão se incomoda. Lembram-se? A igreja precisa ser inconformada com a situação ao seu redor. Porque se nós nos conformarmos, a gente se acomoda. E aí, como vemos nas grandes cidades, passa por cima do outro. E a dor do outro não nos diz respeito. E o outro bate no nosso portão e nós nos especializamos em dizer: não tenho nada. Passa amanhã. Compaixão desperta em nós um desejo altruísta, não egoísta. Compaixão me leva a querer dividir. E está provado, irmãos, quem mais compartilha, quem mais ajuda, quem mais divide é quem menos tem. Compaixão desperta um impulso de ternura por pessoas que não conhecemos, vontade de acolher pessoas que não conhecemos e agir em favor do sofredor. Não é teoria, não é falar sobre amor, é agir amorosamente. Porque é isso que o nosso Deus nos ensinou, lembram-se? Se tem algo que vocês vão se lembrar para o resto da vida é isso: Deus não ficou apenas nas palavras, Ele fez, Ele agiu. João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina se Deus ficasse falando sobre amor, fazendo teologia sobre amor, teorias sobre amor, só teoria, só papo, só fala. Nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Ninguém de nós teria sido alcançado. Porque aquela igreja que saiu debaixo de perseguição de Jerusalém e pelo caminho não se calava e ia anunciando a palavra onde quer que fossem, não teria feito desta maneira. Mas Deus deu, e aqueles homens e mulheres estavam tão certos de que eram amados de Deus, que arriscavam a própria vida para anunciar as boas novas do Evangelho, onde quer que eles fossem. As pessoas sem Cristo estão doentes, irmãos, afastadas de Deus. E quem está afastado de Deus torna-se inimiga dele, não porque ele queira, mas porque tudo de Deus faz mal, tudo que é de Deus soa
repreensão, soa muita disciplina, soa muita autoridade. Portanto, as pessoas são inimigas de Deus e estão caminhando, conduzidas, controladas pelo consumismo, pelo comprar, e quando não dá para comprar, as pessoas entram em crise. Consumismo exagerado, é preciso ter, acumular, materialismo. Estamos vivendo em épocas em que as pessoas estão indo para o inferno, amando coisas e usando pessoas. Lembram-se disso? Materialismo. É assim que as pessoas encontram-se. É isso que vem acontecendo, servindo a falsos deuses, marchando apegados à idolatria, o coração cheio de ídolos, menos o que interessa, que é Deus em primeiro lugar, menos o que precisa estar no primeiro lugar, que é o Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão doentes. Se continuarem assim, continuarão marchando direto para o inferno, estão destinadas a viver eternamente separadas de Deus. É essa conta que nós estamos dispostos a pagar? Quem está disposto a pagar essa conta? Que Deus nos ajude, irmãos, a levarmos a sério o falar de Jesus, amar pessoas que nós nem conhecemos, a dividir aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe com isso. É tempo de trabalhar. Jesus disse que enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que Ele enviou, que é Deus. As pessoas estão sedentas. Jesus disse: a noite se aproxima, quando ninguém poderá trabalhar mais. Conforme João 9, o verso 6. A igreja precisa estar atenta, mas não só isso. A igreja precisa orar, mas não só isso. A igreja tem que trabalhar para o reino de Deus. Lembram-se? Não basta falar sobre amor, não basta conhecer tudo sobre amor, não basta ser um especialista em teoria sobre amor. É preciso fazer, é preciso trabalhar. Os campos estão prontos para receber o Evangelho, irmãos. As pessoas estão sedentas dele, necessitando, irmãos, muito mais do que só alimento. Alimento é importante? Sim, é importante. Roupa é importante? Sim, é importante. Acolhida é importante? Sim, é importante. Mas as pessoas precisam muito mais do que isso. As pessoas precisam do verdadeiro pão, que é Jesus Cristo. As pessoas precisam da verdadeira água que mata a sede e que faz mais que isso, que faz brotar de dentro da pessoa um rio de água viva, fontes que jorram para a vida eterna. As pessoas precisam de Jesus, amados irmãos e amadas irmãs. Olha o que Jesus diz: as pessoas precisam de direção, de esperança. Jesus diz: ergam os olhos, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, eles estão prontos para a colheita. Ergam os olhos, vejam os campos, estão brancos, estão prontos para a ceifa. É tempo de trabalhar, tudo está pronto. Perceba, às vezes você não chega a abrir a boca, a pessoa já está chorando e dizendo: ore por mim. Você pode orar por mim, você poderia me abençoar. Inexplicavelmente, o Espírito Santo já fez o trabalho antes que você abra a sua boca. Todos estão sedentos por paz, por direção. Todos estão sedentos para serem acolhidos. Em João 4,35 fica o alerta de Jesus: levantem os olhos, olhem para o mundo, levantem os olhos, ergam os olhos, vejam os campos, enxerguem o mundo que vocês querem ganhar, enxerguem o mundo que Jesus disse que é para ganhar para Ele. Quando o Evangelho do Reino é recebido, o reino de Deus é implantado na pessoa, assim como foi implantado em cada um de nós, em mim e em vocês. A pessoa então se converte a Jesus e dali recebe o Espírito Santo e passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus
É mais do que comida, é importante sim, é mais do que roupas, é mais do que agasalho, são importantes sim. Paulo diz em Romanos 14 e 17 que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, em segundo, para atingir o mundo todo, o que é que precisa? Enxergar esse mundo. Terceiro e último, o propósito de missões: testemunhar de Jesus. Eis o motivo, irmãos, ou o propósito da pregação do Evangelho de Jesus ao mundo todo. Está aí no verso 14 também. Como testemunho a todas as nações. Deus quer que todos tenham oportunidade de crer em Cristo. Para quê? Para serem salvos. Olha o ensino de Paulo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É desejo do coração de Deus. Ele quer que as pessoas sejam salvos. É o testemunho do crente em Jesus que vai fazer com que o Evangelho chegue ao mundo inteiro. É através do testemunho. Testemunho. O que é isso, hein? Testemunho tem a ver com testificar. A origem da palavra vem de testificar, revelar, expressar, contar o que se viu. Tem a ver com martírio também. Aponta para aquela pessoa que dá a sua vida pela sua fé. Testemunho, mártir. Era esse o preço pago pelo testemunho, muitas vezes. A própria vida. Testemunho é aquela pessoa que está disposta a sacrificar a própria vida por causa das suas convicções em Jesus Cristo, por causa da fé em Jesus Cristo. Testemunha é coisa de gente que ama mais a Jesus do que a qualquer outra coisa. Testemunho é coisa de gente que ama mais a Jesus do que a qualquer outra pessoa. E eis aqui uma notícia a partir da Bíblia Sagrada. É só assim que Jesus aceita. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não está disposto a crucificar-se em Cristo, não pode ser discípulo dele. O chamado do Evangelho é para matar o meu próprio eu. O chamado do Evangelho é para crucificar o meu eu. Sabem qual é o problema da igreja do século 21? A começar por mim, é que nós estamos muito vivos, irmãos. É porque não estamos crucificados com Cristo. Não estamos crucificados, irmãos, porque quem está crucificado morreu para as suas vontades. Quem está crucificado abre mão das próprias vontades. Tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo por causa da glória de Deus. Tudo por causa do Evangelho de Jesus. Testemunho tem a ver com martírio. Tem a ver com gente disposta a sacrificar e entregar a própria vida pelo Senhor Jesus. A própria vida por causa da sua fé. O propósito de missões é testemunhar de Jesus Cristo. Não fomos chamados para enriquecer, não fomos chamados para ficar bem de vida, não fomos chamados para sermos reconhecidos. A única coisa que precisam ver em nós é a glória do Senhor Jesus. A única coisa pelo que as pessoas têm que glorificar quando olharem para as nossas vidas é que a glória do Senhor Jesus seja verdade nas nossas vidas. Testemunho, testemunhar de Cristo Jesus é o propósito. E aqui eu quero fazer as minhas considerações finais. A
Até que ponto realmente nos importamos com o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus, com o anúncio e proclamação da boa notícia que mudou as nossas vidas. A boa notícia é que depois que dissemos sim para o convite, fomos adotados como filhos, ganhamos um futuro e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nosso Pai. É preciso ter atitude, irmãos e irmãs. O reino é precioso demais para vivermos como filhos mimados, engordando espiritualmente, enquanto tanta gente perece. O reino é precioso demais, irmãos, para vir, receber e não fazer nada com isso. Sabem o que vai acontecer se eu apenas receber? Eu engordarei espiritualmente e me tornarei mais exigente, e daqui a pouco muita coisa não serve mais para mim. Compartilhe a palavra recebida, compartilhe as bênçãos recebidas. Faça como a mulher da parábola contada por Jesus em Lucas 15, versos 8 e 9. A mulher que perdeu uma moeda de prata, uma dracma, a Bíblia diz que ela acende uma lamparina, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Isso é compartilhar. Relembrem, irmãos, relembrem e redescubram a alegria que toma conta da pessoa quando o reino de Deus entra no seu coração. Vamos redescobrir a alegria quando o reino de Deus é implantado nos nossos corações. No mesmo texto de Lucas 15, agora verso 10, Jesus diz: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem festa nos céus quando alguém é levado a Cristo, arrepende-se dos seus pecados. A igreja precisa redescobrir a alegria de ver almas se convertendo a Jesus, redescobrir a alegria de ver pecadores arrependendo-se e confessando o nome do Senhor Jesus. E aí a gente sai dali alegre, todo satisfeito, dizendo: hoje teve festa nos céus, hoje tem festa nos céus, porque um homem se arrependeu, uma mulher se arrependeu. A igreja precisa redescobrir essa alegria. Só que só faz isso quem não esquece que muito lhe foi perdoado. De quantos pecados Deus já lhe perdoou só hoje? De quantos pecados Deus já me perdoou só hoje? Ah, não foram poucos, irmãos. E como muito me foi perdoado, como muito lhe foi perdoado, agora não é justo ficarmos calados. Pois assim como os primeiros crentes, nós não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que mudou a nossa história. Isso é maravilhoso. Não podemos nos calar sobre a história que mudou a nossa vida. Sabem por quê? Porque a gente só vai parar quando Ele voltar. Aleluia. Porque só vamos parar quando Ele regressar. Amém? Que Deus te abençoe com sua palavra. Fique de pé, por gentileza.